Romanos 12, 1. Diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? O que é um culto racional? Feito com a razão, com o entendimento. Culto racional. Irmãos, hoje nós vemos por aí afora muitos cultos. Cultos onde são feitas manipulações das pessoas mesmo. O pastor comentou no domingo de aqueles louvores, aquelas músicas que, tocadas em um tom menor, fazem com que a pessoa se emocione, né? Que mexe com a emoção das pessoas. Começa daí. Aí depois tem manipulação através da palavra do Senhor também. Muitos bispos, pastores, apóstolos fazem com que a pessoa entre numa situação de emoção muito grande. Aí vem aquela mensagem falando que você é filho de Deus, que você não pode sofrer, que você não pode passar necessidade, que você não pode ter tristeza, que você é a menina dos olhos do Senhor, não pode sofrer aflição nenhuma, doença, nenhum mal. Dizem que você pode todas as coisas, que você nasceu para ser cabeça, não nasceu para ser cauda. Aquelas mensagens ufanistas que fazem você ter a sensação de que o Senhor vai te dar tudo o que você quer para vencer o inimigo. Tudo que você quer. Parece que Deus falou comigo essa noite. Ai, que bom. Glória a Deus. Eu saio daqui transformado. A porta para fora continua tudo igual. Não aconteceu nada que aquele pastor falou que eu ia ganhar na loteria, que eu ia ficar rico, que meus filhos iam para a igreja comigo. Não aconteceu nada que aquele pastor falou para mim. Tem algo de errado nisso? Não. Os cultos assim não tem nada de errado, não. Irmãos, eu gosto de louvor. Vocês sabem que eu gosto de música, né? Então, eu gosto. Eu gosto de viajar na música, ouvir. Às vezes tem umas músicas do David Keelan que vai embora, e repete, vai. Te dá uma paz, é gostoso. Mas racionalmente, você não pode entrar no irracional, ficar só na emoção, ser levado pela emoção. Por isso, o nosso culto racional ao Senhor. Nós temos que saber que Deus age também no meio de emoção. Muitas vezes nós sentimos realmente que é Deus falando conosco, que é Deus nos tocando. Mas muitas vezes tem púlpitos, tem altares que acabam manipulando o povo. Então todo mundo sente. Tem alguma coisa errada aí. Todo mundo sente, tem uma coisa errada aí. E vos apresenteis em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Antes do culto racional está escrito isso, né? No Romanos 12, 1. Vos apresenteis em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Como você tem se apresentado diante do Senhor? Como você está agora? Seu corpo, a sua mente, as suas vestes estão limpas? Você está agradável ao Senhor? 1 João 1,7. Vamos lá, irmãos. 1 João 1,7. 1 João 1,7 diz: Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho,
nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus nos purifica. Jesus não derramou o seu sangue para nos limpar, para nos lavar, nos purificar uma só vez. Não. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor conhece o seu coração. O Senhor conhece o nosso coração. Ele não nos purificou, nem vai nos purificar. Ele nos purifica agora. Agora que nós estamos diante do Senhor, Ele está purificando o teu coração. O sangue de Jesus está purificando o teu coração. Amém? E cada dia, o Senhor Jesus vem sobre a nossa vida, isso se nós permitirmos, e nos limpa dos erros e pecados que nós confessamos. E Ele nos ajuda e nos fortalece para que nós deixemos esses pecados. Você precisa confessar, deixar Jesus entrar, deixar Jesus limpar e pedir para que Ele te ajude a não fazer mais. O sangue de Jesus nos purifica todo dia. Pode ver, a frase está no presente. O sangue de Jesus, Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Hoje Ele nos purifica. Agora Ele nos purifica de todo pecado. E Ele nos aperfeiçoa a cada dia. Cada dia Ele vem trabalhando na nossa vida, nos aperfeiçoando, para que possamos nos apresentar diante de Deus Pai, estando agradáveis. Amém? Santos e agradáveis. Vos apresenteis em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional. Por isso, irmãos, que temos sempre necessidade de pedir perdão ao Senhor. Pedir perdão é pedir para que Ele nos limpe, para que Ele nos lave, nos renove com seu precioso sangue. Quando nós recebemos ao Senhor como Salvador nosso, como Senhor nosso, Ele nos limpou. Amém? Você recebeu ao Senhor, eu quero Jesus como meu único e suficiente Salvador. Quando você levantou a mão, você falou, eu quero. Eu não sei vocês, mas eu senti como se fosse uma coisa passando aqui. Sabe aqueles scanners que tem nos filmes? Passa... Parece que passou tudo aqui. Eu quero. E arrepiou tudo. Mas, irmãos, quem te falou que depois daquilo eu tive uma vida santa? O Senhor Jesus veio, me limpou. Mas tem umas coisinhas que a gente guardou na mente. Que a gente acaba guardando. Nossa carne. E a nossa mente ainda guarda aquela semente do pecado. Nós estamos em carne, o Senhor nos conhece. Tem uns armários, algumas gavetas aqui dentro, que só eu tenho acesso. Só eu tenho acesso. Mas não é porque só eu tenho acesso que só eu tenho conhecimento do que tem lá dentro. Eu sei, o Senhor sabe e o inimigo também sabe. E é naquilo que ele vai te atacar. E é naquilo que ele colocava, sempre colocou e vai colocar na nossa frente as tentações, naquele defeitozinho que nós temos, aquele segredozinho que nós temos guardados nesse armário. E ele, sabendo dessas nossas fraquezas, ele arma, faz armadilhas para que nós caiamos, para que nós tropecemos, para que nós pequemos. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Ele nos purifica. 1 João 3,9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus.
Quem aqui é nascido de Deus? Todos nós, irmãos. Você já recebeu a Jesus? Você já foi batizado? Você é nascido de Deus. Você não pode pecar. Você não pode pecar e continuar feliz, continuar em paz. Você não pode pecar e continuar como se não tivesse acontecido nada. Se você recebeu ao Senhor Jesus como seu Salvador, se você foi batizado e procura obedecer ao Senhor, você é nascido de Deus. Você não pode pecar. Mas vamos voltar ao culto racional. O que é o culto racional? Nós temos livre-arbítrio. Amém? Podemos optar por tudo que fazemos, do que pensar, no que agirmos, e tudo aquilo. E a nossa mente, a nossa carne, faz com que nós pequemos. Aquele prazer que está guardado no coração, lá naquela gaveta antiga, que está toda empoeirada ali, mas você vai de vez em quando, pega uma luvinha, abre ela e fecha de novo. Ninguém vai ficar sabendo. Aquele prazer que está guardado naquele quarto escuro, o inimigo arma situações. E nós, mesmo sabendo que não vai ter nada de bom ali, a gente acaba caindo. A gente acaba caindo. E onde está a nossa razão aí, irmãos? Como é que é um culto racional se a gente faz coisa irracional? Como assim? Irmão, não desista nunca. Não desista nunca, não joga a toalha. Vamos abrir em Romanos 7. Romanos 7, de 18 a 20. É Paulo falando. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. O pecado nos leva a fazer coisas que nós não queremos fazer. Aquele segredinho guardado, que muitas vezes nós não conseguimos entregar ao Senhor. Às vezes nós queremos sim. Muita gente tem vícios. É um vício. Vício de cigarro. É isso que tem vício, tem uma dificuldade enorme para largar isso. A gente tem essa dificuldade, eu cito só o cigarro, mas tem muitas outras coisas. Tem vício de internet, até tem. Hoje em dia tem vício de internet, vício de sites aí duvidosos, que na realidade não são duvidosos coisa nenhuma. Então a pessoa tem vício naquelas coisas. Às vezes não consegue entregar ao Senhor. Senhor, me tira disso. Fala, não, eu vou conseguir. Eu tenho poder, eu sei que eu vou conseguir. Sem a ajuda do Senhor, você não consegue. E aqui era Paulo falando, né? Se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Paulo falando isso, Paulo. Imagine nós, que não temos o conhecimento que ele tinha, não só da palavra do Senhor, mas também do Senhor. Imagine nós. A luta que nós temos contra o pecado, que o sangue de Jesus nos limpa todo dia, essa luta não pode se tornar normal, irmãos. Essa luta que nós temos contra o pecado não pode se tornar normal. Tem que chegar um dia em que nós não mais pediremos ao Senhor para nos lavar daquele pecado, sempre daquele pecado. Eu sempre estou caindo naquilo. Nós temos que ser racionais. Tem que ouvir e obedecer à voz de Deus, e não ouvir e obedecer à voz do coração. Temos que ser racionais. Nós conhecemos a palavra, nós estamos sendo ensinados na palavra, aprendendo, lemos a palavra. Por que não seguimos a palavra? Tem que ser uma coisa racional. Nosso culto ao Senhor é racional. A nossa vida tem que ser racional, de acordo com a palavra. Hebreus 10, 26. Porque se pecarmos voluntariamente,
depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Que palavra pesada, hein, irmãos. Se pecarmos voluntariamente, sabendo que estamos fazendo errado, vamos lá e fazemos. Já não resta mais sacrifício por este pecado. Nós temos que agir racionalmente na casa de Deus, nosso culto racional. Temos que agir racionalmente lá fora também, obedecendo a palavra de Deus em tudo. Se o pecado é voluntário, não existe mais nada que possa ser feito por Deus, a não ser o castigo. A não ser o castigo para a nossa correção. Pega o versículo 31 aí. Hebreus 10, 31. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Se você está em pecado, se você tem pecado, como eu tenho, todos nós temos. Aquele que fala que não tem pecado é mentiroso, já está pecando. Mas se você peca conscientemente e você sabe que não está agradando ao Senhor, e mesmo assim permanece pecando, porque Deus é misericordioso, o sangue de Jesus me limpa. Eu vou lá na igreja, eu peço perdão, Ele vai me perdoar. Deus é bom. Ninguém vai ficar sabendo. Cuidado. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Se você está num pecado voluntário e a tua vida está cheia de tribulação, está cheia de problemas na família, problemas nos relacionamentos, problema no emprego, problema financeiro, problema de saúde, levante as mãos para os céus. Levante as mãos para os céus e agradeça a Deus. Peça perdão primeiro. Porque esses males são as mãos do Senhor, agindo na sua vida para que você volte para a casa dEle. Para que você volte para os caminhos que um dia você trilhou. Se você está pecando e está acontecendo tudo isso com você, dê glória a Deus. Por outro lado, se você peca voluntariamente, sabe que não está agradando a Deus, e a sua vida está tranquila, você está em paz, você não sente problema nenhum, nada, você acaba prosperando em tudo, sua saúde está uma maravilha, tua família está uma bênção, liga o sinal de alerta. Liga o sinal de alerta, por quê? Porque Deus pode ter aberto mão de você. De tanto que você já fez, Ele abriu mão de você. Aí você está sendo iludido pelo inimigo, de que você, mesmo fazendo a coisa errada, vai tudo bem. Liga o seu sinal de alerta, porque ou Deus abriu mão de você, ou você nunca esteve nas mãos do Senhor. Ou você nunca se entregou de verdade nas mãos do Senhor. Você nunca quis andar com o Senhor de verdade. Tome cuidado, irmãos. Porque a Bíblia diz que Jesus não abre mão de nenhum dos seus. Se Ele abrir mão de você, você nunca foi dele. Romanos 12, 2. Vamos voltar lá em Romanos. Porque nós estamos prestando um culto racional ao Senhor. Nós estamos raciocinando de acordo com a palavra do Senhor. Romanos 12, 2 diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Não vos conformeis com este mundo. O que quer dizer isso? É você não se conformar
não tomar a forma do mundo, não fazer como todo mundo faz, porque é normal. Algumas versões dizem, não vos conformeis a este mundo. Não se torne igual ao mundo. Torne-se de acordo com aquilo que a palavra diz que você deve ser. Cuidado com a normalidade que reina aí fora. Essa normalidade que a gente não precisa nem citar. São tantos absurdos que ocorrem, estão ocorrendo hoje. A nossa normalidade está na palavra de Deus. A nossa normalidade está escrito aqui. Temos que andar racionalmente, de acordo com a palavra, renovando cada dia o nosso entendimento, para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em nossas vidas. Amém? Glória a Deus, irmãos. Vamos orar.